Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esta oportunidade de estarmos reunidos, Pai amado, como igreja, como comunidade, alguns aqui nesse prédio, outros acompanhando através do YouTube, mas todos conectados ao corpo, Pai amado, com o propósito de prestar um culto de louvor e adoração, e é isso que temos feito, Pai, até agora. Peço que o Senhor continue a ser o centro dessa reunião, que o Senhor use a minha vida por tua bondade e misericórdia, e que os meus amigos e os meus irmãos tenham a possibilidade de compreender, Pai, nessa noite, aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, para glorificar o nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com você um texto e usar ele como base nessa noite, que encontra-se na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler com você nessa noite, 1 Coríntios, capítulo 3. Só que antes de ler, eu quero, tão somente a critério de introdução, compartilhar algumas coisas com você, para que a gente possa entender e pavimentar aquilo que eu quero comunicar com você nessa noite. Como nós sabemos, e como eu disse, nós estamos falando a respeito de resoluções. Nós estamos na terceira ministração, eu tenho a honra de fazer a terceira ministração dessa série. E quando eu falo de maturidade, eu preciso entender que maturidade é um estágio em que alguém chegou depois de percorrer um caminho, um percurso. E nós precisamos entender que quando eu olho para a esteira de vida ou o desenvolvimento da sociedade como um todo, normalmente nós somos catalogados, somos classificados em 3 faixas etárias diferentes. Isso é algo que, se você der um Google agora e procurar, você vai ver que globalmente é assim que as coisas funcionam. Normalmente nós conhecemos as pessoas e falamos que ela está na fase da juventude, são jovens e são considerados indivíduos até os 19 anos de idade. Nós sabemos que dentro desse universo existem algumas subdivisões, como a infância, a pré-adolescência, a adolescência, até enfim chegar à juventude. Quando passa dessa fase dos 19 anos, é considerado adulto. Então vai dos 20 até os 59 anos e acima dos 60 anos são considerados idosos. Só que, amigo, se você olhar e você compreender, a expectativa de vida ela tem aumentado cada vez mais. E além da expectativa de vida, a questão de legislação de uma nação para outra também muda muitas vezes essa classificação. Então hoje nós podemos dizer que essa faixa etária está cada vez mais curta. A divisão ou o número de anos que englobam cada uma dessas faixas etárias está mais curta nesse primeiro estágio, mais estendida no segundo estágio, que é o estágio da fase adulta, e também mais estendida no estágio final, que é o estágio da terceira idade, do idoso, porque a expectativa de vida tem aumentado. Então, se você procurar, você vai ver que hoje é considerado como jovem indivíduos até os 16 anos. A partir dos 17 e até os 64 anos são considerados adultos. E somente acima dos 65 anos são considerados pessoas idosas. E nós entendemos que é durante essa esteira de desenvolvimento que as pessoas elas vão evoluindo, vão amadurecendo, até chegar a um estágio de maturidade. E nós compreendemos também que esse estágio de desenvolvimento acontece na transição dessa primeira faixa etária, dos jovens, para a segunda, que é a dos adultos. Que é normalmente quando o indivíduo ele conclui ali a sua universidade, ele começa a ingressar no mercado de trabalho, é assim que as coisas funcionam. E na vida espiritual não é nada diferente. Só que tem um agravante na vida espiritual. O primeiro agravante é que esse desenvolvimento, é que essa transição, ela deveria acontecer com uma velocidade maior. O segundo agravante é que a expectativa de vida na Terra, ela tem diminuído. Porque se a gente acredita que o Senhor está às portas e que os sinais têm apontado para isso, que Ele está mais próximo do que nunca, nós entendemos que nós precisamos nos encaixar num estágio de aperfeiçoamento e de maturidade muito rápido, porque os nossos dias estão contados aqui e nós iremos romper a eternidade para um novo momento que o Senhor tem reservado para nós. Você está comigo? Tranquilo até aqui? E quando eu olho para isso, eu começo essa ministração com um questionamento para você. O que é maturidade? Quando eu olho para essa pergunta e eu vou buscar a resposta, o dicionário da língua portuguesa vai me dizer que maturidade é o estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Uma segunda definição
psicologicamente falando, é que é o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. É o estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que você precisa se enquadrar dentro dessa definição, olhando numa ótica humana de desenvolvimento humano, para você ser considerado uma pessoa madura. E aí, queridos, quando eu olho para a carta de Paulo aos Coríntios, eu vejo Paulo com uma preocupação muito grande em resolver, em trazer uma resolução muito clara para uma igreja que é uma igreja extremamente importante e relevante para aqueles dias, mas que se perdeu um pouco no meio do caminho. Antes de lermos 1 Coríntios capítulo 3, eu quero falar um pouquinho para você do que é Corinto. Corinto é uma das cidades mais importantes daqueles dias. Era uma cidade que estava povoada por diversos templos gregos, que eram uma parte muito significativa da cultura greco-romana, que era a cultura predominante na época. Era uma cidade que estava estrategicamente localizada e era um dos principais centros econômicos da época. Por isso, pertencia à cidade de Corinto uma das principais rotas comerciais. Quando Paulo inicia o seu ministério, Paulo ele é enviado estrategicamente para a região de Corinto. Ele fica naquela região durante 1 ano e meio, conhecendo as pessoas, entendendo mais da cultura deles, anunciando as boas novas de Jesus, e a mensagem de Paulo ela é tão efetiva, tão eficaz, que algumas pessoas passam a ouvir a mensagem, aceitar a mensagem e se unem para formar uma comunidade de fé na igreja de Corinto. Você vai se deparar com essa história lá no capítulo 18 do livro do Atos dos Apóstolos. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, Paulo começa a receber notícia que alguns problemas têm chegado à igreja de Corinto. E ele entende que ele precisa urgentemente escrever uma carta para corrigir o curso que a igreja estava tomando e para colocá-los novamente no propósito, no eixo, no caminho que eles precisavam trilhar para continuar sendo uma igreja relevante naquele contexto econômico, social e principalmente eclesiástico da época. Tudo bem? Paulo, queridos, ele escreve essa carta para abordar alguns problemas que são identificados por ele. Ele divide em 5 blocos. O primeiro bloco fala a respeito das divisões, que é o que eu quero falar com você nessa noite, é o que eu quero dedicar um pouco mais do tempo nessa noite. Ele vai falar, num segundo bloco, que está ali a partir do capítulo 5 até o versículo 7, de problemas relacionados ao sexo e à vida sexual daquela comunidade. Literalmente, amigos, todo mundo dormia com todo mundo em Corinto. É uma cultura que está totalmente imergida em uma promiscuidade dos deuses que eram cultuados na cultura greco-romana, ao ponto de que dentro da própria igreja existia um homem que estava deitando-se com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Mas não é esse o nosso objetivo, estou somente pontuando para você alguns dos problemas que Paulo identificou dentro da igreja. Existia o problema da questão da interpretação da comida, comer ou não comer uma comida que era oferecida aos ídolos. Paulo vai argumentar em relação a isso. Trata a respeito dos problemas de liturgia do culto que acontecia também, onde está concentrado o texto célebre da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, e ele vai falar a respeito do questionamento de alguns, a respeito de Jesus ter ou não ressuscitado. Só que o que eu quero comunicar com você nessa noite, amigos, é que essa carta, ela apresenta um tratado teológico muito poderoso, mas também apresenta resoluções para uma problemática muito poderosa. Porque Paulo, ele identifica o problema, ele nomeia o problema, mas ele corrige o problema apresentando as obras do Evangelho, que é o ministério, que são as boas novas anunciadas por Jesus Cristo. Nessa noite eu quero com você entender e compreender por que eles chegaram nesse estágio, por que isso prejudicava a saúde da igreja e apresentar lá na frente algumas resoluções que as Escrituras nos apresenta para que a gente saia de um estágio de imaturidade para um estágio de maturidade, que é aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. 1 Coríntios capítulo de número 3, esse texto vai falar com a gente de uma forma muito poderosa e eu quero que você acompanhe comigo. Se puder ser projetado na versão NVI, que é a versão que eu vou utilizar para falar com você,
Se você, porventura, não está com a sua Bíblia ou não tem a Bíblia no seu smartphone, você vai ter a possibilidade de acompanhar esse texto com a gente. Paulo começa dizendo assim no capítulo 3. Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um deles. Ele vai continuar dizendo no versículo de número 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça que Deus me foi concedida, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém construir sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construir e permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, Paulo diz a eles, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos do sábio e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? Paulo começa, queridos, esse capítulo 3, falando de uma forma muito dura com a igreja de Corinto. Ele vai falar a respeito da falta de maturidade e de condição dessa igreja de receber um ensinamento mais sólido, mais robusto. Só que nós precisamos entender, nesse primeiro bloco que eu falo dos ensinamentos e das correções que Paulo deseja apresentar, que ele está falando a respeito do problema das divisões que existiam no meio da comunidade. Só que se você voltar um pouco atrás, lá no primeiro capítulo, e você pode ir acompanhando desde que você não disperse a sua atenção, ou você pode acompanhar depois dessa reunião, revisitando, quem sabe, essa mensagem lá no nosso portal Comuna, Paulo vai começar lá no capítulo 1, a partir do versículo de número 4, demonstrar a sua alegria e a sua gratidão quando ele lembra dos irmãos de Corinto. Ele vai dizer, eu me alegro todas as vezes que eu me lembro de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são cheios de graça. Eles tinham, queridos, algo que nós temos hoje, livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Eles eram tão cheios de graça que todos aqueles que chegavam na igreja de Coríntios, Roger, eles se sentiam em casa, eles se sentiam acolhidos, porque a graça daqueles irmãos era algo extraordinário. Paulo vai continuar dizendo, olha, além de serem cheios de graça, vocês estão enriquecidos em toda a palavra e conhecimento.
a palavra da igreja de Corinto, a pregação da igreja de Corinto era uma pregação formidável. Todos que chegavam ali sentiam-se satisfeitos com aquilo que era comunicado da plataforma, do púlpito para os irmãos. Todos os mestres que passavam ali estavam cheios de eloquência e tinham algo poderoso a comunicar. Paulo vai continuar dizendo: olha, além disso, vocês dão testemunho de Cristo. As pessoas olhavam para os irmãos de Corinto e falavam assim: olha, verdadeiramente eles foram transformados, verdadeiramente eles tiveram um encontro poderoso com o Senhor. Paulo vai continuar dizendo lá no versículo 7, vocês são cheios de dons espirituais. Não faltava nada para a igreja de Corinto, amigos. Era uma igreja completa, era uma igreja perfeita, era uma igreja que tinha uma boa música, era uma igreja que tinha uma boa palavra, era uma igreja que era bem frequentada, era uma igreja que todos olhavam com bons olhos, era uma igreja que era relevante, que servia de exemplo para outros irmãos, para outras comunidades que estavam sendo estabelecidas. Mas Paulo se dirige a eles como pessoas totalmente imaturas. Eu quero falar com você nessa noite que o Senhor tem colocado no meu coração e o que tem queimado no meu coração já há alguns dias é algo que é um pouco mais denso. Talvez não seja algo que vai te motivar a glorificar, a aplaudir, mas com certeza vai te levar a uma reflexão poderosa de verificar se nós não estamos enquadrados nesse mesmo perfil. Será que as nossas reuniões não têm sido reuniões verdadeiramente boas? Será que as nossas reuniões não têm sido reuniões verdadeiramente cheias de atrativos, de entretenimento, mas que quando o Senhor olha de uma forma mais dedicada para cada um de nós, será que Ele tem encontrado em nós, será que Ele tem encontrado na igreja, que sou eu e você, maturidade ou pessoas que estão verdadeiramente ainda precisando ser alimentadas com leite? Tudo bem até aqui? Eles estavam em divisão, queridos, por algo que era totalmente inaceitável. Eles estavam totalmente divididos naquilo que era a sua preferência e naquilo que era o seu agrado na liturgia da igreja. Paulo olha para eles e diz assim: olha, eu soube através de alguns lá da casa de Cloé que existem divisões no meio de vocês. E aqui eu preciso abrir um parênteses para você, amigos. Sabe qual que é o perigo da gente viver uma vida de maturidade? É que quando a gente vive uma vida de maturidade, quando a gente anda com pessoas imaturas, sempre tem alguém da casa de Cloé que vai comunicar o que está acontecendo para o líder da igreja. Porque Paulo ele é enfático em dizer quem contou para ele, mas ele não exclui quem contou para ele da mensagem que está sendo comunicada. Faz sentido para você? Ele olha e diz assim: eu soube por alguns da casa de Cloé que existem divisões no meio de vocês. Porque vocês estão dizendo: olha, eu sou de Paulo. Aí o outro levanta e fala assim: eu sou de Apolo. Aí, não muito feliz, um outro levanta e fala: mas eu sou de Pedro. Aí, além desses três grupos, existia um quarto grupo que, segundo os historiadores, era o pior deles. Existiam aqueles que levantavam e falavam: eu sou de Cristo. Sabe o que é isso, amigos? Polarização. O nome disso é polarização. Existia uma predileção por cada um daqueles que haviam passado pela igreja, por Pedro, que era o apóstolo que pregava de uma forma poderosa. Nós conhecemos a história lá em Atos, que quando Pedro pregava, as multidões elas eram convencidas através do poder do Espírito Santo e entregavam a sua vida e eram transformadas de forma poderosa. Alguns eram partidários a Paulo, que fundou a igreja, outros a Apolo, que segundo os historiadores era um exímio pregador, um homem extremamente eloquente, e existiam aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Mas Paulo ele é muito enfático e muito firme na resposta dele, dizendo: por acaso Cristo está dividido? Cristo foi repartido em pedaços para que vocês venham dizer: olha, eu sou de Cristo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Paulo? Ele está dizendo que não pode existir esse tipo de imaturidade no meio de uma comunidade, não pode existir esse tipo de situação no meio dos irmãos, porque isso nos afasta do propósito e distorce totalmente o projeto de Deus para as nossas vidas. Será que isso, amigos, é diferente do que a gente tem vivido nos dias de hoje? Porque a gente tem vivido em uma polarização. E eu não estou falando, amigos, de polarização no cenário político. Não é isso, não é o meu objetivo, não é o foco.
Mas eu estou falando que, infelizmente, a gente tem se deparado hoje com pessoas dentro das nossas igrejas, dentro da comunidade de fé, dentro da Igreja de Cristo, que é um organismo vivo espalhado por esse mundo, e por isso que eu falo que essa mensagem ela é totalmente atual e se faz necessária para a igreja da atualidade, pessoas que estão vivendo verdadeiramente adeptas a políticos de estimação, a pastores de estimações, a adoradores prediletos, a ungidão todo-poderoso. Aquele que me agrada é aquele que eu vou louvar, é aquele que eu vou frequentar, é aquele que eu vou ouvir, é aquele que eu vou defender. Quando a gente deveria estar preocupado com uma única coisa, em fazer o que fomos chamados para fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura, para aquele que crer e for batizado ser salvo e estar pronto, apto e maduro, estável, numa caminhada constante e linear, para o dia que o Senhor romper nas nuvens, a gente venha romper com Ele para a eternidade como uma igreja vencedora e poderosa. Faz sentido, amigos? Infelizmente, essa tem sido a realidade de hoje. Porque as pessoas elas estão muito mais preocupadas com o seu bel prazer e com aquilo que lhe agrada. A gente se relaciona com o Evangelho, a gente se envolve com as coisas de Deus, com as coisas do reino, como se estivéssemos, amigos, numa fila de um bom restaurante que tem uma boa oferta de self-service. A gente entra naquele corredor e aquilo que faz sentido para mim, que me agrada, que agrada o meu paladar, eu pego, coloco no prato e está tudo certo. Sabe qual é o problema disso? É que isso não traz crescimento, é que isso não traz desenvolvimento. O problema disso é que isso faz com que a gente seja pessoas, espiritualmente falando, anêmicas, fracas, pessoas que não desenvolvem. Como eu disse a vocês, eu estou passando por uma experiência nova, mas que tem muito a ver com o que eu estou comunicando, ou pelo menos eu estou no início do que eu estou comunicando. Eu tenho uma menininha em casa que hoje ela é totalmente dependente da mãe dela. Mas que daqui a alguns dias ela vai passar a ser dependente também daquilo que o Anderson, juntamente com a Sami, vai comunicar a ela sem palavras através do exemplo. E isso gera em mim, há 3 meses, uma preocupação de corrigir, de trazer algumas resoluções em áreas na minha vida que não estavam muito bem resolvidas. Um exemplo básico disso, amigos, a questão da alimentação. Eu tenho uma alimentação muito ruim, trabalho na rua, como eu já compartilhei com vocês algumas vezes, estou sempre comendo em shopping, sempre comendo às vezes besteira. Só que eu entrei esse ano e falei assim, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar a minha alimentação, melhorar a minha qualidade de vida, para que eu prolongue os meus dias, para que eu seja uma pessoa mais saudável, mas para que eu tenha como dar um exemplo para minha filha. Porque é difícil você olhar e você querer impor alguma coisa se você não dá um exemplo. Por isso que Paulo tem autoridade para falar e comunicar o que ele está falando, porque ele foi experimentado da forma mais interessante, nós vamos ver isso daqui a pouco lá na frente, para ter condições de olhar para aqueles de Corinto e dizer, olha, se vocês não conseguem imitar a Cristo, imitem a mim, porque eu sou um imitador fiel dele. Só que nós, queridos, precisamos parar de olhar como se estivéssemos na fila de um self-service e pegando somente aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz sentido, e começar a ter uma alimentação que seja sólida e que traga, como diz o nortista, substância, que venha trazer força, que venha permitir que você seja colocado em um estágio diferente, que é um estágio de maturidade. A gente tem um desejo, amigos, muito grande. A gente que eu falo usando o pastor Fábio, que é responsável por esse trabalho, o pastor Jorge, eu, Eliel, o André, que estamos auxiliando. Nós temos um desejo muito grande de ver essas cadeiras todas tomadas, de ver esse lugar repleto às quartas-feiras. Mas sabe como isso vai acontecer? E sabe quando isso vai acontecer? Quando todos nós alcançarmos um nível de maturidade que faça com que a gente tenha desejo, vontade e motivação de sair de casa numa quarta-feira, às 8 horas da noite, sentar nesse lugar extremamente confortável, nesse ambiente muito bom, ouvir um louvor de qualidade, um louvor abençoado, um louvor ungido, mas ouvir também uma palavra que muitas vezes, e na maioria das vezes, é uma palavra que vai mexer com a nossa estrutura, que vai nos confrontar, que vai nos desafiar e que vai moldar o nosso caráter para que a gente verdadeiramente seja encontrado como alguém maduro. Mas sabe por que muitas vezes a gente não vê isso na velocidade que a gente quer? Porque as pessoas estão preocupadas com o entretenimento.
Porque o que a igreja de Corinto tinha era entretenimento. Paulo olha para eles e aí isso começa a bugar minha mente. Eu imagino que você, ouvindo o que eu estou falando, talvez fique com a mesma dúvida. Como que alguém que é cheio de graça, como que alguém que foi enriquecido em todo o poder da palavra e do ensino, como alguém que tem todos os dons espirituais e que dá testemunho de Cristo, pode ser tratado como alguém imaturo? Porque, queridos, eu quero dizer algo a vocês. O fato de sermos agraciados por Deus com dons espirituais, o fato da gente ter uma boa música, o fato da gente ter bons comunicadores, bons pregadores, o fato da gente ter uma boa estrutura, o fato da gente ter tudo para oferecer um culto de qualidade, um culto que verdadeiramente chama a atenção, um culto que verdadeiramente faz com que aquele que entre e se sente aqui, sinta-se à vontade, sinta-se confortável, não significa que a gente está maduro e que a gente está sendo aprovado por Deus. Sabe por quê? Porque quando você olha, e se você procurar por aí, a internet, as mídias sociais, você vai ver que os shows gospels e que os pastores stars estão em cada vez mais evidência. Se você pegar, quem sabe você não precisa nem seguir, você não precisa nem, quem sabe, ter conexão. Mas se você pegar o teu celular e tiver alguém na tua rede de amigo que consome esse tipo de conteúdo, com certeza vai aparecer ali na tua timeline, você em algum momento vai se deparar com isso. Com pessoas e com gente usando da nossa fé, usando daquilo que o Senhor designou como uma missão poderosa, como uma missão universal, que é pregar o Evangelho, que é pregar as boas novas, para comunicar e para alcançar pessoas, a fim de trazer para si enriquecimento próprio, autopromoção, homens vaidosos, homens arrogantes, homens presunçosos, homens que estão muito mais preocupados com o engajamento que é gerado dentro daquilo que eles estão comunicando, do que com a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, que tem sido pregado e louvado seja Deus, dentro desse lugar, todos que sobem aqui nessa plataforma, eles têm essa responsabilidade de comunicar com você um evangelho que seja verdadeiro, um evangelho que seja genuíno, um evangelho que verdadeiramente venha colocar Jesus como o centro de tudo. Não é muitas vezes o que é encontrado lá fora. Só que a gente está aqui, frequenta os cultos às quartas, frequenta o culto nos domingos, mas a gente para e se embaraça com esse tipo de coisa. Faz sentido? Talvez você vai se lembrar, começo do ano passado, um grande influenciador do mercado financeiro, ele disse que teve um encontro transformador com Jesus. E ele falou que nesse encontro transformador que ele teve com Jesus, foi apresentado para ele algumas verdades acerca do enriquecimento. E ele falou assim: eu vou fazer uma live que vai mudar a história da sua vida. E que se você participar dessa live, a tua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Eu não vou me recordar com exatidão qual era o horário, mas se eu não estiver enganado, 15 para 6 da manhã, durante uma semana, ele fez live falando a respeito de princípios, segundo ele, bíblicos para o enriquecimento. Não precisa levantar sua mão se você participou, não é essa a minha intenção. Eu olho para as Escrituras e eu vejo que as Escrituras ela vai na contramão disso, amigos. Porque quem está preocupado com isso, quem está buscando isso, mostra um nível de imaturidade muito grande. Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm essa disposição, essa disponibilidade de acordar 15 para 6 da manhã, participar de uma live, tentar consumir esse conteúdo, tentar entender qual é o caminho, qual é o mecanismo certo, e muitas vezes isso daí só dá certo para uma pessoa. Porque eu desafio você a compartilhar comigo 2, 3 que você conhece, que você convive, que você caminha junto e que isso deu certo. Porque sempre tem alguma emboscadinha, sempre tem alguma pegadinha. Só que nesse mesmo período, a gente muitas vezes faz lives de oração aqui na igreja. Só que são poucos que têm coragem de participar. São poucos que são motivados a participar. Sabe por quê? Porque a gente está muito mais preocupado com as coisas fáceis que o mundo oferece, achando como a igreja de Corinto achava: eu posso tudo em Jesus, eu tenho liberdade em Cristo, Cristo me dá a possibilidade de fazer isso, de viver dessa forma. E nos esquecemos que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de renúncia, para vivermos uma vida na dependência dEle, e entender que quando nós buscamos primeiramente as coisas do Senhor, o seu reino, a sua justiça,
justiça, Ele acrescenta as demais coisas nas nossas vidas e a gente passa a ser catalogado, classificado e encontrado como alguém que tem maturidade espiritual para viver experiências poderosas em todas as áreas da nossa vida. É isso que o Senhor deseja para nós, amigos. E é isso que eu tenho sido motivado esse ano a viver. Eu tenho compartilhado com os meus amigos, com as pessoas que acompanham a minha caminhada, que o Senhor tem me levado e me desafiado para esse ano estar cada vez mais próximo dEle, aos pés dEle. E isso só é possível através de uma vida disciplinada de oração, de leitura da palavra e de submissão verdadeira e exclusiva ao Senhor. Mas existe um caminho a ser trilhado para que a gente saia desse estágio de alguém que precisa e de que necessita experimentar, que necessita ser alimentado através de leite, através de uma comida rala, através de uma comida que é oferecida a uma criança, a um pequenino. Existe um caminho que nos tira desse estágio e que nos leva a um estágio poderoso, que é um estágio de maturidade cristã, que é o que o Senhor deseja para a gente nessa noite. Eu quero compartilhar com você, queridos, que a resolução que nos tira da imaturidade para a maturidade, ela pode ser alcançada e pode ser vivida por cada um de nós. Porque a resolução da imaturidade é só essa, maturidade, não existe meio termo. Ou eu sou maduro, ou eu sou imaturo. Não existe um meio termo, eu não consigo estar em cima do muro, eu não consigo pender para um lado ou para o outro. Ou eu sou, ou eu não sou. E é isso que Paulo está dizendo. E quando eu olho para a paráfrase de Eugene Peterson, desse mesmo texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 3, Eugene Peterson ele vai falar de uma forma muito mais clara e muito mais compreensível para cada um de nós. E eu queria que você, enquanto eu caminho já para o final, para te apresentar 3 resoluções poderosas que a maturidade promove nas nossas vidas. Eu quero que você preste atenção ao que ele diz referente a esse texto de 1 Coríntios 3. Ele fala: no entanto, amigos, eu sinto-me frustrado. No entanto, ao quê? A vocês serem cheios de graça, a vocês estarem enriquecidos de sabedoria, a vocês terem todos os dons espirituais. Eu me sinto totalmente frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, eu vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinho. Quando vocês se apegam a algo apenas por sentirem bem ou para dar impressão que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando algo lhe agrada. Quando um de vocês, diz, eu estou do lado de Paulo, o outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem é Paulo? Quem é Apolo, a não ser servos de um Deus e de um Senhor que ensinou-os a vocês confiar na boa obra dele? Quando a gente encontra uma resolução que nos tira de um estágio de imaturidade e nos leva a um estágio de maturidade, a maturidade começa a promover algumas coisas poderosas na nossa vida. A primeira coisa que ela promove em nós é que a gente consegue identificar e entender qual é o nosso chamado e qual é o nosso propósito. Porque Paulo tem propriedade para falar isso, amigos, porque lá no capítulo 1, versículo 17 dessa carta, quando ele questiona eles dizendo, olha, porventura Cristo está dividido? Porventura há um pedacinho de Cristo para cada um de vocês, para vocês dizerem que eu sou de Cristo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo? Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Por acaso Paulo foi aquele a qual vocês foram batizados no nome dele? Ele diz assim, não, porque eu não fui chamado para batizar, eu não fui chamado para essa tarefa, eu fui chamado para pregar um evangelho poderoso, que é o evangelho da cruz de Cristo, e que traz libertação daquele que é alcançado por ele.
Quando a gente chega a um estágio de maturidade, a gente entende qual é o nosso lugar no corpo. A gente entende aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando a gente chega a esse estágio de maturidade, a nossa missão, aquilo que o Senhor deseja de nós, a nossa identidade, ela é revelada. E a gente não fica preocupado, a gente não fica oscilando, a gente não precisa ficar consumindo conteúdos que muitas vezes precisam massagear o nosso ego, mas que mantém a gente em um nível de maturidade permanente. A gente fica estático. O Senhor quer, queridos, que nós venhamos sair desse estágio e venhamos compreender e entender para aquilo que fomos chamados, aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos realizar no reino dele. Eu e você fomos chamados para ser luz do mundo e para ser sal da terra e para sair lá fora, para comunicar fora dessas quatro paredes as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. É para isso que eu e você fomos chamados, fomos escolhidos e fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Então louvado seja Deus nessa noite. Quando a gente chega a um estágio de maturidade, a gente entende que a maturidade, ela nos aperfeiçoa para a obra do ministério. Eu estou caminhando para o fim, eu já convido os meus amigos da música. Quando essa palavra começou a queimar no meu coração, e eu compartilhei ela com o pastor Fábio falou comigo a respeito desse texto, o texto de Efésios 4:12, quando Paulo diz assim, olha, nós estamos sendo aperfeiçoados para a boa obra do ministério. E ele fez uma referência a esse texto dizendo, Anderson, as boas obras do ministério não estão dizendo exclusivamente aquilo que a gente executa ou aquilo que a gente exerce dentro da comunidade. Não está dizendo aquilo que a gente faz dentro da comunidade de fé, dentro da célula, no momento em que a gente tem oportunidade de fazer alguma atividade. Não, queridos. A obra do ministério, ela transcende essas quatro paredes e ela é verdadeiramente vivida e evidenciada lá fora. Eu passei por uma situação hoje, amigos, um pouco desconfortável. E tentando de alguma forma resolver essa situação, descobrir a resolução desse problema que eu passei hoje, eu perdi hoje o meu celular corporativo, não sei como. Saí de uma reunião que eu estava em um local com um amigo. Quando cheguei no restaurante onde nós iríamos almoçar, eu percebi que eu não estava com o celular corporativo. Só que eu achei que eu tinha deixado ele no banco do carro. Como eu estava em um lugar tranquilo, eu falei, depois do almoço eu vou e pego, não tem perigo de ser roubado o carro, tem valet, estão olhando o veículo. Eu falei, vou deixar lá. Horário de almoço, ninguém vai me ligar para isso. Passei a tarde inteira procurando esse celular, porque não estava no carro. Liguei na padaria que eu fui pela manhã, liguei no outro local onde estava fazendo a reunião, liguei em um comércio em que eu passei para comprar algo, e em nenhum dos lugares o celular estava. Aí esse meu amigo, que tinha visto a postagem no Instagram, minutos antes do que nós iríamos comunicar nessa noite, olhou para mim e falou assim, fica tranquilo. Amanhã cedo a gente fala para o chefe que você estava saindo de um hospital, alguém passou correndo, pegou o seu celular e está tudo certo. Eu olhei e falei, não funciona assim, amigo. Não funciona a mim. Porque o meu amigo André disse, aquele que anda na luz como ele na luz está, não precisa se embaraçar com essas coisas. Isso só é possível viver quando a gente tem maturidade. Porque a maturidade, ela nos aperfeiçoa para que a gente não venha, queridos, entrar por um caminho que vai desonrar o nome de Cristo. Porque a igreja madura, a igreja preparada, a igreja que está sendo aperfeiçoada, que vai se encontrar com Cristo nas nuvens, é uma igreja que não se contamina com as coisas desse mundo, é uma igreja que está em aperfeiçoamento constante e é uma igreja que está sendo preparada para fazer obras poderosas fora dessas quatro paredes. Você crê nisso? Eu peço que você se coloque de pé, porque eu caminho para o final dizendo que essa maturidade, ela nos torna aptos para viver essa obra do ministério. Essa maturidade, primeiro, ela mostra a nossa identidade, ela revela o nosso chamado. Essa maturidade, ela vem fazer com que a gente seja aperfeiçoado a cada dia, mas essa mesma maturidade, ela vai fazer que em um determinado momento, as pessoas venham olhar para mim e para você e dizer,
ele é maduro, ele está preparado, ele está apto para aquilo que ele foi chamado. E Paulo, ele tem autoridade para falar dessa forma até um pouco dura e áspera que ele está falando com a igreja de Corinto, porque ele viveu isso. Porque se você voltar lá para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, esse mesmo Paulo, na primeira viagem missionária dele com seu amigo Barnabé, eles chegam num momento da viagem que eles entram em uma roda de colisão, porque cada um tem uma percepção diferente sobre uma situação. Ao ponto, amigos, deles literalmente se separarem. Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. Só que Paulo olha para Barnabé, você pode depois acompanhar isso lá em Atos 15, do 36 ao 41. Ele olha para Barnabé e fala assim: Barnabé, já que você quer ir, quer deixar a missão, eu fico aqui, estou aqui conjecturando, tá, amigos? Eu imagino que deve ter sido uma discussão ferrenha, porque eram pessoas que estavam em aperfeiçoamento. Paulo estava começando, ele ainda não tinha alcançado esse nível de maturidade que ele tem hoje. Ele olha e fala assim: leva João Marcos com você, porque eu não quero ele comigo não. Ele mais atrapalha do que me ajuda. Eu estou conjecturando algumas coisas. Só que é interessante que o mesmo Paulo, no final do seu ministério, num nível de maturidade absurdo, ele escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, fala para Marcos vir ter comigo, porque ele é muito útil para o ministério. O Senhor está olhando para mim e para você, amigos, e talvez você esteja olhando e falando assim: poxa, hoje uma quarta-feira eu poderia estar em casa assistindo o jogo do São Paulo, porque o São Paulo agora vai deslanchar, viu, irmãos? Eu tenho fé. Esse é o nosso ano. Não fico satisfeito com menos que Libertadores. A gente não está na Libertadores. Então, Brasileirão e Copa do Brasil, ali eu estou satisfeito. Menos que isso eu não aceito. Eu poderia estar em casa agora me preparando para o jogo, mas eu saí, deixei tudo lá e fui para ouvir uma palavra que não me motivou a glorificar, não me motivou a bater palma, não me motivou a, quem sabe, esboçar um sorriso de alegria, mas eu espero que ela tenha motivado você a fazer o que Paulo disse quando ele trata de uma forma corretiva a imaturidade da igreja de Corinto, lá no capítulo 11, dizendo: examine a si mesmo e entenda se você está em um nível de imaturidade, se você está em um processo de desenvolvimento e de aperfeiçoamento, ou se você está no ponto que o Senhor pode olhar para mim e para você e dizer: o Anderson está pronto e é apto e é útil para esse ministério, a Maria é apta, é útil para esse ministério. Qual ministério, Anderson? De ministrar uma quarta-feira? Não, o ministério de resplandecer Cristo fora dessas quatro paredes, o ministério de lá no meu serviço, lá no meu trabalho, as pessoas olharem para mim, olharem para você e dizer: olha, eu tenho o Anderson como uma referência de alguém que tem caráter, de alguém que sabe o que é correto, daquilo que é certo a se fazer em determinada situação, de alguém que dentro do teu seio familiar olhe para você e fala: quando tudo está dando errado, ele tem uma serenidade, uma maturidade para olhar as coisas por uma ótica mais abrangente e trazer uma resolução para a gente de uma situação que a gente estava totalmente perdido. Sabe quem faz isso? É o Senhor Jesus, que está aperfeiçoando eu e você, para que a gente verdadeiramente alcance o estágio de maturidade cristã. Porque Paulo termina, queridos, esse tratado lá no capítulo 13 dizendo: olha, um dia eu fui um menino e eu andava como menino, eu falava como menino, mas agora que eu me tornei moço, que eu me tornei adulto, que eu mudei de faixa etária, eu deixei para lá as coisas de menino. E é isso que o Senhor deseja fazer na sua vida. Eu concluo nessa noite dizendo para você: a maturidade não está relacionada aos nossos dons, aos nossos talentos, à nossa sabedoria e muito menos ao nosso conhecimento. A maturidade consiste em saber que Deus é soberano e que todas as coisas, elas precisam glorificar o nosso Pai Celestial. A maturidade se mostra, amigo, na forma que eu e você escolhemos agir em meio às situações da nossa vida. Tem hora que a gente precisa se fazer de louco para ganhar os loucos. Mas tem hora que a gente tem que se posicionar e dizer: isso não me diz respeito, porque eu alcancei um nível de maturidade com o meu Deus que não me permite compactuar isso. O desejo do meu coração para você nessa noite é que eu e você sejamos achados nessa condição pelo poder transformador da palavra de Cristo Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor nessa noite.